Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Rafael de Medeiros Souza, sou aluno do curso de Educação Física, licenciatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Peço desculpa desde já por qualquer interrupção, tosse, espirro, coriza ou falha na voz, porque eu estou cometido dessa gripe, dessa influenza que está assolando no estado do Rio de Janeiro. Mas sem mais delongas, vamos começar hoje falando sobre o sistema endócrino, É a última parte dessas séries de estudos dirigidos. E a gente vai estar falando um pouco hoje sobre o que é o sistema endócrino, sua organização e por aí vai. Primeiramente, nós devemos ter em consciência que o sistema endócrino ele é responsável por regular e organizar as funções internas e produzir os hormônios. Consequentemente, esses hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. E as funções das células determinam as respostas que o corpo irá mandar para todo o sistema endócrino. Como, por exemplo, o sistema endócrino constituído de células de glândulas endócrinas e tem grande participação no desenvolvimento de pelos, no crescimento e por aí vai. Na questão da produção de testosterona, de progesterona de cada indivíduo. O sistema endócrino ele é constituído por um órgão hospedeiro que é responsável por responder às mensagens químicas e um órgão receptor, que é responsável por receber as informações. O órgão hospedeiro geralmente é a glândula, e elas são divididas em endócrinas e exócrinas. As glândulas endócrinas são responsáveis por secretar hormônios que se espalham através do sangue. Já as glândulas exócrinas são responsáveis por ficarem mais perto da superfície, consequentemente, elas são responsáveis por determinados compartimentos do corpo humano. Tipos de hormônio. Os hormônios do corpo humano são substâncias químicas sintetizadas por glândulas hospedeiras. Sendo assim, são despejadas através da corrente sanguínea e são espalhados para todo o corpo humano. Os hormônios do corpo humano são divididos em 3 grupos e são chamados de hormônios esteroides, hormônios de aminas e polipídios. E estes hormônios são sintetizados pelos aminoácidos. Consequentemente, havendo uma diferença entre os hormônios esteroides e os hormônios aminas e os polipídios. E essa diferença entre os hormônios esteroides não são solúveis no plasma. Sendo assim, a maioria dos hormônios circula no sangue como mensageiro e afetam o tecido a uma certa glândula, possuindo algumas especificidade nos hormônios de células-alvo, tendo algumas especificidades. De 4 maneiras a gente pode dizer. Elas modificam a taxa de síntese das proteínas intracelulares pela estimulação do DNA nuclear, modificam a taxa enzimática, induzem a atividade secretória e alteram o transporte de membranas plasmáticas por meio de um segundo sistema mensageiro. Já a ligação do hormônio receptor ela é responsável pela primeira etapa da ação hormonal. Sendo assim, nós podemos considerar 3 fatores, que é a concentração de hormônio no sangue, o número de receptores na célula-alvo para o hormônio e a sensibilidade ou força de união entre o hormônio e o receptor. Os receptores hormonais, eles são células que possuem estruturas dinâmicas e constantes para o ajuste das demandas fisiológicas. Nós temos o exemplo de 2 aspectos, na verdade 2 métodos que a gente precisa pontuar, que é a suprarregulação e a infrarregulação. A suprarregulação é o estado onde as células-alvo são mais receptores e em resposta aos aumentos hormonais para elevar o aumento dos efeitos hormonais.
Consequentemente, a exposição prolongada a essas altas concentrações hormonais dessensibiliza as células-alvo. Em contrapartida, a infrarregulação ela envolve a perda dos receptores, destinada para evitar a resposta excessiva das células-alvo aos níveis hormonais cronicamente elevados. Sendo assim, nós observamos que, como nós vimos em toda a nossa saga durante a fisiologia, nós devemos observar que é necessário sempre haver um intermediário. Nós nunca podemos ter uma excitação nem tanto infrarregular ou a utilização do método infrarregular nem tanto exagerada e nem da suprarregular também exagerada, porque vai ocorrer um desequilíbrio fisiológico, assim afetando o rendimento e a qualidade de vida de qualquer indivíduo. Também devemos citar o AMP cíclico, que é responsável pela ligação de um hormônio com um receptor específico na membrana plasmática, alterando a permeabilidade da célula-alvo. Existe um hormônio fixador que atua como o primeiro mensageiro para reagir à adenilton ciclase da membrana, que é composta de 3,3 a 5 graus de adenosina monofosfático cíclico, que é o AMP cíclico. E existem 3 fatores que estabelecem esse AMP cíclico, que é o tipo de célula-alvo, as enzimas específicas contidas nas células-alvo e o hormônio específico que atua como primeiro mensageiro. Existem também alguns hormônios que são... Existem alguns hormônios que eles só respondem através dos exercícios físicos e através de secreções múltiplas hormonais, e as alterações consequentes se dão oriundas através do exercício físico. E os hormônios que fazem parte desse processo é o hormônio do crescimento, o ACTL, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o PRL, a prolactina, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, a testosterona, o PTH, que é o paratormônio, o ADH, que é o hormônio antidiurético, a aldosterona, o cortisol, a epinefrina, a norepinefrina, e também tem alguns benefícios que a atividade física vai trazer para o indivíduo, que é responsável pelo sistema imunológico, que a atividade física estimula a regulação e estimula o combate contra invasores ao corpo do indivíduo. Automaticamente, o sistema imunológico daquele indivíduo tornará-se mais eficiente. Que aí a gente pode ver que a imunidade inata, que inclui os componentes anatômicos e fisiológicos, e a imunidade adquirida, que consiste de linfócitos B e T, que são especializados, sendo ativados, elas regulam a resposta imune altamente efetiva contra os agentes infecciosos específicos. Muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o último estudo dirigido desse período sobre fisiologia. É isso, obrigado e até mais.